É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, trazendo as últimas notícias e informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Infelizmente, o Flamengo empatou com o Internacional ali em 1-1 no Maracanã, né? Felipe Luiz falando da parte física dos jogadores que não estão bem, o pessoal não tá legal na parte física, mas né, pessoal? Então, assim, o Flamengo tem que correr atrás, porque é começo de temporada, ainda dá para aceitar, mas o tempo passa, né? Torcedor flamenguista, vamos com o Globo Esporte de hoje, 5/2, atualizando todas as informações e notícias. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando com tudo sobre a rodada de ontem do Brasileirão. E a gente começa os trabalhos falando de mais um tropeço do Flamengo nesse início de temporada. O que dizer sobre esse momento do Flamengo? Preocupa ou não? Preocupa nada, é comecinho de temporada e a gente vai com tudo em 2026. Vamos ter que fazer de tudo para ganhar, né? Não tem pra onde correr. Nesse microfone aqui, ó, a torcida do Flamengo falou bastante antes e durante o jogo. A gente está acostumado a ver o time mais leve, tocando a bola mais rápido. Hoje não estamos conseguindo. E teve quem se manifestou assim e assim. Eu já tenho muito tempo aqui no Flamengo, eu sei como é o sentimento, a paixão do torcedor. O Flamengo chegou com perigo à área do Inter, como nesse chute do Paquetá. Pegou bonito, pegou com estilo Lucas Paquetá. E com o Cebolinha. Entrou na grande área, bateu bonito, bateu pra fora. Ele é muito bom nessa finalização. Mas quem marcou primeiro foi o Inter, nessa jogada bonita do Borré, que driblou o Léo Ortiz e chutou. Cara a cara, bateu não, driblou o Borré! Olha o Borré, não bateu de primeira não, tirou Léo Ortiz, venceu o Rossi. A reação da torcida do Flamengo foi imediata. Falta planejamento, falta disposição. Ah, mas o ano começou em janeiro. Começou para todo mundo. Aos 20 da segunda etapa, Bernabei cometeu pênalti no Varela. Bernabei adianta e pisa no tornozelo em Varela. Arrasca foi para a cobrança e empatou para o Flamengo. Bola no canto esquerdo, Rocher pulando para o canto direito. Ficou longe do goleiro. Arrasca! O pênalti convertido pelo Arrascaeta no segundo tempo fez o Flamengo pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas a vitória ainda não veio. Agora são 4 jogos sem vencer, algo que não acontecia desde 2024. Foi na reta final do trabalho do Tite no Flamengo. Ele saiu, Felipe Luiz chegou. E nesse início de ano, Felipe Luiz enfrenta a pior sequência de resultados desde que assumiu o time. Ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando e vamos voltar. Voltar ao rumo das vitórias. É isso que essa torcida mais quer ver e ouvir. Que o torcedor volte a acreditar nesse time e nesse grupo, porque sempre no momento difícil esse grupo responde. E o jogo marcou o retorno do Lucas Paquetá ao Maracanã com a camisa do Flamengo. Acabou sendo um reencontro frustrante. Quando o teu chefe te dar uma ordem, o que você faz? Obedece? Ontem a gente tinha uma única tarefa. Nós vamos falar do Paquetá, né? O cara tá no Maracanã hoje, né? Atenção, atenção, torcedor. Hoje é a estreia do Paquetá. Na casa Maracanã, e é isso, bem-vindo de volta. 8 anos depois. Você veio hoje pra ver quem? Paquetá. Até ele tava com saudade dele mesmo. Nação, eu voltei. Jogadinha no Paquetá. Tá entre os 11. Caraca, sério? Sério? Bom jogo. Obrigado. A ansiedade dessa turminha era ainda maior. Quem é que vai segurar a mão de Lucas Paquetá? Eu acho que ele não tem tanta mão assim, certo? Mas no túnel, Paquetá só tinha olhos para algo que estava lá do lado de fora. Um mosaico com momentos do passado. E a frase que ele disse ao voltar ao Brasil: talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo.
O menino Gabriel viu tudo de perto. Ficou ao lado de Paquetá durante o hino. Foi o ídolo do Flamengo, segura a mão dele, foi especial. Põe a mão! Foi essa. Nunca mais vou lavar. Calma! Para a torcida, Paquetá é o remédio para o começo ruim do time no ano. Em campo, era muita vontade acumulada. Paquetá fez falta e tomou amarelo no primeiro lance. Paquetá recebe o amarelo. Na área, conseguiu finalizar. Pegou bonito, pegou com estilo Lucas Paquetá. A condição física ainda não é a ideal. Também falta um entrosamento e ritmo. Paquetá também erra, presente para o Ronaldo. Foi a partir de um erro de Paquetá o início do gol do Inter. Borré pediu, Carboneiro pro Borré, cara a cara, bateu não, driblou Borré! Gol! Paquetá voltou para o segundo tempo, muito marcado. Na única vez em que esteve só, cabeceou torto. O Varela estava livre, o Paquetá foi na bola e cabeceou. Era o sinal para o preocupado Felipe Luiz. Hora de o camisa 20 descansar. Foram 68 minutos em campo nessa volta. Depois, Paquetá veio para o banco. E aqui viveu as mesmas emoções dos torcedores na arquibancada. Comemorou o gol de Arrascaeta e lamentou as chances perdidas e o empate na volta ao Maraca. Não deu entrevista. Só falou pelas redes sociais. Longe de ser o início que eu imaginava, vamos trabalhar para voltar a vencer. Contamos com vocês, nação. E a nação deu todas as provas de que conta com Lucas Paquetá. Então, a gente espera que o futuro seja o melhor possível e que seja uma passagem aqui repleta de vitórias e títulos. É só o começo de uma era. Agora o Botafogo começou bem demais contra o Grêmio. Falando do Flamengo com Juliano Lima, porque a pressão por aí também tá grande. Eu me recuso, Juliano, a falar de crise na Gávea. Muito pelo contrário, né, gente? A temporada tá só começando. O Flamengo teve uma postura e um planejamento diferente em relação aos rivais. Agora, com uma torcida exigente, como é a do Flamengo. Se você começa a demorar para engatar uma sequência boa de jogos e de vitórias, a pressão vai aumentando, né, amigo? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Certamente, Vini. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Taon. Pois é, essa pressão é natural, né? O torcedor do Flamengo se acostumou a comemorar títulos nos últimos anos. Não vou dizer mal acostumado, mas está acostumado, realmente, com um elenco forte, está sempre disputando títulos, consequentemente ali brigando e conquistando campeonatos. Então o torcedor está ainda vivendo um momento estranho, diferente, fora do comum, vamos dizer assim, né? Para o rubro-negro, certamente é isso. Bom, o Flamengo tem pela frente o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, no próximo sábado, 9 da noite, no Maracanã. E é um jogo importante, Vini. Por quê? Porque o Flamengo tem que vencer e ainda vai depender de outros resultados para se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca. Se não conseguir, vai ter que disputar um quadrangular contra o rebaixamento. Então, imagina a cabeça do torcedor nesse momento, né? Então, a ideia do Felipe Luiz é rodar o elenco, porque tem essa parte física que você falou, realmente. É uma preocupação do Felipe Luiz, cuidar dessa parte física. Os jogadores estão voltando agora, começando a temporada. Ainda não é aquele Flamengo do ano passado. Ele falou que não tinha aquela pressão na saída de bola, não tinha aquela pressão na marcação ali em linha alta, dificuldade de ter intensidade durante os 90 minutos. Então ele quer ajustar isso aos poucos. Ele acredita que não vai demorar muito para o Flamengo engrenar realmente a parte física, que faz a diferença para o estilo de jogo do Felipe Luiz. E ele espera, pelo menos, que o Flamengo tenha uma condição melhor para a decisão da Recopa. No dia 19 de fevereiro, o Flamengo tem o Lanús da Argentina, lá em Buenos Aires, o primeiro jogo lá, depois aqui no Maracanã. Então, para essa decisão, o Felipe Luiz quer ter já um Flamengo diferente, bem diferente desse Flamengo, por exemplo, de ontem, que o Flamengo mostrou que estava sem intensidade, foi um empate, o torcedor ficou realmente chateado com a situação, falando que para jogar no Flamengo tem que ter disposição. E eu tô aproveitando que tô aqui na Gávea, Vini, vou ouvir aqui o Nicolas, porque o torcedor fez mosaico pro Paquetá, comemorou a chegada do Paquetá. O Paquetá ainda tá fora de ritmo nitidamente, tem essa dificuldade, mas realmente essa história, o torcedor tá preocupado, é crise ou não é? Olha, realmente, a gente começou o ano com o melhor campo do Brasil, com Paquetá, Jorginho, Eric Pulgar.
e entre outros, só que a gente tem começado com 3, 4 derrotas e tem preocupado o coração do flamenguista. Vindo de um campeonato da Libertadores, do Brasileirão, a gente só quer a vitória e a gente perdeu o gosto da derrota, sabe? Mas o Paquetá, por exemplo, é um jogador que o Filipe Luís deixou claro na entrevista coletiva que pode jogar em todas as posições do ataque. Ele jogou ontem pela direita, mas pode jogar no meio, pode jogar pela esquerda. Ele é multi ali dentro daquele ataque do Flamengo, realmente uma opção importante, você ter um jogador com essa disponibilidade. O Paquetá falou que é aos poucos, ele vai pegar o ritmo, ele está batalhando para isso, ele vai encaixar ali, é um jogador que pode fazer a diferença, como o Filipe Luís disse. Teve um mosaico para ele ontem no Maracanã, teve aquela festa toda, mas o torcedor hoje está preocupado com o Campeonato Carioca, de certa maneira acha que não vai chegar numa decisão de Recopa o suficiente para o Flamengo conquistar esse título. Como é que o torcedor vê isso? Olha, eu acredito que a direção começou com esse Carioca dando esse intervalo de tempo para os jogadores titulares descansarem, para a gente começar a todo vapor no Brasileirão, na Libertadores. Traz um sentimento ruim essas derrotas nesse começo de Brasileirão e possivelmente essa angústia agora indo para Buenos Aires, depois vindo para cá, mas eu acredito que não precise de tanto. O Flamengo tem muito a demonstrar esse ano e vai conseguir trazer a vitória para o povo. Obrigado, Nicolas. Valeu. Obrigadão pela participação. Então, Vini, é contigo aí. Então, o Flamengo, sábado, enfrenta o Sampaio Corrêa, Campeonato Carioca, tem que vencer, fazer a parte dele, virando a chavinha para Brasileirão. Na próxima terça, vitória em Salvador. Eu volto com você. Valeu. E eu gostei do controle do Juliano ali na entrada ao vivo. Ele disse, torcedor do Flamengo ontem ficou chateado. Todo mundo entendeu, né? O torcedor saiu irritado ontem, pra não dizer outra coisa, meu amigo. A vaia foi forte. Bom trabalho aí na Gávea, Juliano Lima. A gente continua no Rio de Janeiro para falar do Vasco. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande, tem notícia boa, tem informação sobre contratações. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. O Paulo Dutra, que prevê lucro de 30 milhões com o Maracanã em 2025, e ele disse também que sonha com o naming rights no estádio. Nessa entrevista à Flamengo TV, o Paulo Dutra disse: começamos a fazer um trabalho de como melhorar o contrato de concessão no Maracanã. A gente fez uma nova premissa para a venda de camarote e aumentou a receita em torno de 30 milhões de reais. Também refez a visitação do Maracanã e espera esse ano lucro muito maior. Com tudo isso, o Maracanã tornou-se uma empresa bastante rentável e estima que no orçamento de 2025 vai dar um lucro de 30 milhões de reais. E sobre o naming rights, o Paulo Dutra disse: a gente resolveu que o Maracanã iria ser totalmente autossuficiente e fazer tudo render melhor, com patrocínios e eventualmente um dia até com naming rights. Olha isso, gente. Também fizemos uma revisão do match day, da precificação dos jogos, de tudo que envolve a entrada e todos os custos. A gente sentou com os fornecedores e reduziu inicialmente em 10% todos os contratos. Depois estamos fazendo uma nova redução com eles de mais 20% de alguns contratos. Gente, é um trabalho magnífico. Você fazer o Maracanã ser rentável hoje é bom demais. E vocês vão entender por que para ter a construção de estádio próprio, precisa primeiro ter o Maracanã rentável. A gente vai trazer para vocês aqui. Em reunião do Conselho Deliberativo, na noite da última segunda-feira, dia 11 de agosto, lembrando, 6 dias atrás teve gente na imprensa dizendo que essa reunião no Conselho Deliberativo era para dizer aos conselheiros que não teria construção de estádio próprio. Eu falei para vocês aqui no canal que isso não era verdade, muito pelo contrário. E nessa reunião o clube apresentou um balanço detalhado de todas as ações implementadas para otimizar a gestão do Maracanã, ou seja, se tornar mais lucrativo, que resultam em um aumento significativo de receitas com o estádio, com destaque para bilheteria, um assunto que deu muita polêmica no começo da temporada. O BAP disse o seguinte nessa reunião que a gente conseguiu através de um áudio: o Flamengo passou a definir absolutamente tudo que tinha lá no Maracanã e onde havia possibilidade de correr riscos. A gente corria riscos.
Quando você é dono da sua casa, quem tem que comandar o processo é você. E o Flamengo assumiu esse papel, não abriu mão, assumiu o risco, assumiu a responsabilidade e com isso conseguiu fazer uma operação bem mais eficiente. Isso que está acontecendo hoje no Maracanã é fruto de todo esse trabalho. O BAP falou para os conselheiros nessa reunião. E eu tive acesso aos slides apresentados nessa reunião aos conselheiros. Eu não vou botar aqui porque, obviamente, eu fico com receio de direito de imagem, enfim, não sei como é que funciona isso no YouTube, e para não ter o risco de perder meu canalzinho que eu cuido com muito carinho, não vou fazer isso, eu vou falar para vocês. Vamos lá, um dos slides, redução de custos, que seria a renegociação de fornecedores e queda de até 30% nas despesas, aumento de receitas com camarotes, estacionamentos e vendas antecipadas de ingressos, de tudo, e melhorias na infraestrutura, que dá mais experiência ao torcedor. E, de fato, melhorou bastante. Eu vou dar um exemplo. Refletor. Na TV pode parecer que está pior, mas eu, pessoalmente, eu fui no jogo contra o São Paulo, já achei bem melhor, e nesse jogo agora contra o Mirassol, a iluminação estava perfeita. Perfeita. Inclusive, era de doer os olhos perto do gramado. De verdade. Eu até brinquei com uma pessoa brincou comigo, pô, vou botar óculos escuros aqui. Aí outra pessoa falou, vou botar boné para esconder aqui, senão não passei protetor solar. Brincando, né? Porque, de fato, o refletor é muito forte. E também nesses slides tinha planos para o futuro, que é até 2027, que é quando vai a gestão BAP, né? Do atual presidente. O Flamengo não pretende, estava escrito lá, parar e já tem planos ambiciosos para os próximos meses e anos. Por exemplo, criação de escritórios para Flamengo e Fluminense, implantação de um museu do futebol e novo Maracanãzinho, troca de telões do estádio, revitalização do sistema de som, eu acho que isso tem que ser feito mesmo, modernização do sistema de CFTV, manutenção da cobertura do Maracanã. Gente, vocês viram que é... Implantação de sala sensorial para melhor experiência e ampliação e renovação das áreas de concessão de alimentos e bebidas. Gente, o projeto é maravilhoso. E nessa reunião o BAP explicou, para ter a construção do estádio próprio, e ele quer fazer o estádio próprio, só que ele não quer endividar o Flamengo. E nessa reunião ele deixou muito claro, se o Flamengo hoje inicia a construção do estádio próprio, automaticamente se torna, entre aspas, o clube mais endividado. Ele fala isso na reunião diversas vezes. E teve até um perfil, cara, que botou no Twitter, é porque não dá para ler o nome do perfil aqui. O que a diretoria do Flamengo falou hoje sobre o Maracanã, lá na reunião no caso. Um resumão. Operação saindo de margem de lucro de 37% para alvo de 75%. Rede de proteção para os visitantes igual Palmeiras, retirada de cadeiras em parte da Norte, redução nos custos, Nemirites e negociação, cessão do Maracanãzinho para outra empresa operar, envelopamento e publicidade. E esse perfil ainda botou assim, importante, não seria possível investir em estádio novo se o Maracanã desse prejuízo. É exatamente tudo que foi dito e tudo que a gente conseguiu apurar com pessoas que estavam presentes nessa reunião com conselheiros, obviamente. Esse perfil aqui é porque cortaram a foto do perfil, mas esse perfil, se vir esse vídeo aqui, pode comentar aí que eu vou fazer questão de te dar crédito no próximo vídeo, porque é o resumo mesmo do que aconteceu na reunião. E nessa reunião, o BAP disse que a ideia é fazer com o Palmeiras o que o Palmeiras faz com os visitantes, no caso, quando o Flamengo vai jogar lá. Sabe aquela tela no setor de visitante? Pois é. O Flamengo vai fazer a mesma coisa com o Palmeiras. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais uma notícia. Felipe Luiz reconhece jogo ruim do Flamengo. Ficou evidente que falta um pouco de parte física. O treinador comenta vaias após empate com o Inter. A resposta tem que ser dada no campo e não veio. O Flamengo de Felipe Luiz empatou com o Inter nesta quarta-feira pelo Brasileirão e chegou ao quarto jogo sem vitória. Quarto jogo seguido sem vencer na temporada. O técnico reconheceu o desempenho ruim no 1-1 no Maracanã e disse que a questão física tem atrapalhado o time neste início de temporada.
Reconheço o jogo ruim da equipe, me lembrou muito o jogo contra o Táchira na Libertadores do ano passado. Esse vai e volta, algumas ações e pressões a destempo, me lembrou bastante esse jogo. Hoje ficou muito evidente que falta um pouco de parte física dos jogadores, como eles ainda não estão bem fisicamente, ainda da forma que eu espero que estejam e que eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé e isso também está ligado com o mental, com decisões erradas. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas. Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas de que estamos no caminho. Os jogadores já estão melhorando e vamos voltar. Esses aspectos serão corrigidos, tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha vai subir junto, tudo estará em um timing melhor. Hoje vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que estivemos mais perto da derrota do que da vitória. No último domingo, depois da derrota para o Corinthians, Felipe Luiz havia dito que a parte física não tem sido empecilho para o Flamengo e disse que o time vinha jogando bem, apesar das 3 derrotas consecutivas. Nesta quarta-feira, Lucas Paquetá fez sua estreia como titular. Em processo de readaptação ao futebol brasileiro, o meia não fez boa partida, errou passes, inclusive o do lance que gerou o gol do Inter, e ainda busca ritmo de jogo depois de poucos treinos no Flamengo. Felipe Luiz o escalou pelo lado direito do campo e reforçou que ele pode ser utilizado em outras funções. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!